Dia de Finados, melhor dia para falar de Death Metal. Sim, o metal da morte é o tema do vídeo de hoje, onde eu vou comentar dois dos principais lançamentos do Death Metal em 2023 de bandas legendárias e antigas desse subgênero. Trata-se de Obituary com Dying of Everything e Cannibal Corpse com Chaos Horrific. Vou falar então desses dois lançamentos no vídeo de hoje. Acompanhe. Cannibal Corpse, Chaos Horrific e Obituary Dying of Everything são dois dos principais lançamentos do Death Metal em 2023. Um gênero que está muito forte na cena aí do Heavy Metal atual, porque várias bandas aí importantes, bandas fundadoras assim, podemos dizer, do gênero, bandas ali da Flórida, de Tampa, marcaram ali a primeira aparição do Death Metal no final dos anos 80, estão lançando trabalhos importantes neste ano de 2023. Além dessas bandas, outras bandas importantes e veteranas também estão lançando alguns álbuns, bandas como Autopsy e Incantation, e também há uma nova onda do Old School Death Metal, uma nova onda do Death Metal tradicional, representada por bandas novas, e eu vou falar um pouco disso no vídeo de hoje. Bem, para quem não conhece esse canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Flamarion Caldeira Ramos e você está na Flama TV. Eu sou professor de filosofia da Universidade Federal do ABC, sou pesquisador e tradutor especializado em filosofia alemã do século XIX, e neste canal eu falo sobre música, literatura e filosofia, especialmente a música pesada, heavy metal, até o metal mais extremo, e falo também sobre literatura e filosofia, especialmente filosofia alemã do século XIX e as suas referências culturais em geral. Bem, vamos então falar de Death Metal no vídeo de hoje, E nada melhor como aproveitar essa data, 2 de novembro de 2023, para falar em Death Metal e nos dois principais lançamentos deste subgênero do Heavy Metal em 2023. A saber, Obituary com Dying of Everything, trabalho lançado pela Relapse Records em janeiro deste ano, Um trabalho que não foi lançado no Brasil, então essa versão aqui é importada, Eu tive que desembolsar aí um valor para poder adquirir essa versão importada, porque infelizmente a mídia física não saiu no Brasil, enquanto que esta obra aqui, o 16º álbum do Cannibal Corpse, Chaos Horrific, saiu no Brasil, Ele que foi lançado pela Metal Blade, foi lançado no Brasil pela Voice Music e Rock Brigade Records, Foi lançado em setembro deste ano de 2023. Eu vou começar falando do Cannibal Corpse, que é uma banda da qual eu não falei muito ainda nesse canal, embora seja uma das principais e mais populares bandas do Death Metal, Uma banda que acompanhou ali aquela primeira onda do Death Metal, surgindo em 1988, inicialmente na cidade de Buffalo, Nova York, e depois se instalando em Tampa, na Flórida, que virou a verdadeira meca do Death Metal, por conta do estúdio Morris Sound, onde foram gravados os principais e mais importantes álbuns do gênero nessa primeira fase, álbuns de bandas como Morbid Angel, o Death, do Chuck Schuldiner, e também o Cannibal Corpse e o próprio Obituary. A banda lançou, desde 1988,
a partir do primeiro lançamento, né, o álbum Eaten Back to Life em 1990, 16 álbuns de estúdio, né? E nós podemos distinguir duas fases nitidamente na trajetória dessa banda. A primeira fase com o vocalista Chris Barnes, né, que fez os vocais nos 4 primeiros discos, e depois foi substituído por George Corpse Grinder Fisher, que assumiu os vocais nos álbuns seguintes, a partir do quinto de 1996, chamado Violent, né? E chega então a esse 16º álbum de estúdio. A formação mantém uma base, né, ali na cozinha, com o baterista Paul Mazurkiewicz e o baixista Alex Webster, né, que são, né, os dois fundadores, membros originais e também principais compositores da banda. Mas hoje em dia, né, a banda também tem a participação muito atuante do guitarrista Eric Rutten, que produz os álbuns, né? Ele que também tem uma outra banda de death metal chamada Hate Eternal, e tem também a participação de um guitarrista, Rob Barrett, que fez parte da banda ali em meados dos anos 90, tocando no último álbum com o Chris Barnes, o The Bleeding, né? E também no primeiro com o George Fisher, que foi o Vile, e desde 2005 ele está na banda, né? Novamente na sua segunda passagem. Bem, e esse álbum ele apresenta mais do mesmo do Cannibal Corpse, né? Que é considerado, né, também uma espécie de AC/DC do death metal, porque nós sabemos exatamente o que encontraremos num álbum do Cannibal Corpse, né? Um death metal muito direto, apesar de bastante técnico, né? Técnica essa que foi sendo, né, aprimorada ao longo dos anos, né? Isso caracterizou o death metal e a evolução do gênero já no início dos anos 90, e as temáticas de uma violência muito explícita, beirando ali o gore, né? Sendo que na primeira fase esse aspecto era mais explícito, chocante, né? A banda inclusive teve ali algum problema com a censura nos Estados Unidos, mas hoje em dia talvez por conta também aí da época, esse caráter, né, da violência esteja presente, mas não de uma maneira tão chocante, né? Bem, e esse álbum apresenta 10 faixas, né, divididos em 39 minutos, um álbum que mantém a tradição, né, do Cannibal Corpse de oferecer justamente esse death metal bastante técnico, direto. Mas eu gostei bastante desse álbum, especialmente por conta de uma faixa que vai para uma direção que é a minha favorita no death metal, que é mais próxima do doom, com bastante groove, né, na guitarra, que é a 5ª faixa, chamada Vengeful Invasion, né, que foi uma faixa composta, tanto a música quanto a letra, pelo guitarrista Rob Barrett. Mas no todo o álbum é muito bom, né, com algumas faixas bastante técnicas, que são as primeiras, Overlords of Violence, Frenzied Feeding, e nós temos também, né, algumas faixas assim mais por conta, né, da própria temática e do título, próximas daquela fase original da banda, como as faixas Pitchfork Impairment e Pestilential Rituals, né? Bem, então nós temos aí, né, mais do mesmo, né? Mas para quem gosta e aprecia o gênero, né, nós temos um álbum muito bom, né, lançado aí no Brasil nessa versão slipcase, com um encarte, com uma arte como sempre muito interessante para quem gosta do gênero, e oferecendo aquilo que
se espera justamente dessa banda, que mantém aí de maneira muito impressionante o gás, né? Apesar de todos esses anos aí, são 35 anos, né, de atividade, a banda mantém-se aí no topo, né, do death metal. Bem, mas eu vou falar também e com, digamos, mais entusiasmo deste 11º álbum do Obituary, né, Dying of Everything, né, morrendo de tudo ou de qualquer coisa, né. Um trabalho que também tem 10 faixas, né, mas uma duração um pouco maior, 45 minutos. Os temas também são temas onipresentes nos álbuns do Obituary, que são, né, a questão da morte, do morrer, das diversas maneiras de morrer. Então esse título, ele de fato, ele é bastante familiar para aqueles que acompanham a trajetória dessa banda, né, que também mantém uma base bastante consistente, né, os irmãos Tard, né, o baterista e o vocalista, né, meu vocalista predileto do death metal, John Tard, e é por isso também que esta é a minha banda favorita de death metal, e o irmão Donald Tard ali na bateria, né. Temos também de maneira onipresente nos álbuns do Obituary, Trevor Pérez nas guitarras, Terry Butler no baixo e agora Ken Andrews Jr. nas guitarras, né? Essa formação aí do Obituary, que mantém uma fase, né? A fase que a banda vem atuando desde os últimos álbuns, aí, Inked in Blood em 2014 e o auto-intitulado Obituary de 2017, né? É uma fase aí bastante consistente da banda, depois de uma fase ali intermediária nos anos 2000, um pouco menos consistente, né? Embora, né, os grandes clássicos estejam ali no início da carreira da banda, que são, sem dúvida nenhuma, Slowly We Rot, né? O debut de 1989 e Cause of Death de 1990. Bem, então vale a pena aí para quem é realmente fã do gênero ir atrás, né, desta cópia importada. Infelizmente, os últimos 3 ou 4 álbuns, não, os últimos 3 álbuns do Obituary não foram lançados no Brasil, né? Darkest Day de 2009 foi o último álbum lançado no Brasil desta banda, que não é apenas a minha favorita, mas é uma das mais importantes do gênero, o death metal. E num vídeo nesse canal, logo mais, eu vou falar sobre toda a discografia do Obituary. Falar desses 2 lançamentos, eu gostaria de brevemente, para encerrar esse vídeo, falar que o death metal realmente vive um momento especial, né? Pois além desses veteranos, temos outros que se mantêm aí na ativa, como os veteranos do Memoriam, que lançou o seu 5º álbum, Rise to Power, né? Eu já resenhei esse álbum aqui no canal, né? Essa banda Memoriam, banda inglesa, que é formada por ex-membros de bandas tradicionais, né, do death metal britânico, que são Benediction e Bowthrower, né? E vale a pena mencionar também que outras bandas, né, legendárias e antigas do death metal estão lançando novos trabalhos esse ano, como o Incantation, que acabou de lançar Unholy Deification, né?
É um trabalho que também ainda não foi lançado no Brasil, né? Assim como o álbum anterior do Incantation também não. E vamos aí aguardar, ver se esse álbum sai no Brasil, né? Outra banda antiga, bastante ativa atualmente, é o Autopsy, que lançou ano passado esse álbum aqui, Morbid Triumphant, né? E que só chegou esse álbum aqui ao mercado nacional em 2023, né? Por isso que eu nem cheguei a comentá-lo nos álbuns que eu comentei ano passado, né? E realmente o ano passado foi um ano muito forte, né? Com lançamentos de bandas como Bloodbath, Human Condition e outras, né? do death metal. E o Autopsy acaba de lançar um novo trabalho. O título desse novo álbum do Autopsy é Ashes, Organs, Blood and Crypts, né? E ainda não tem lançamento previsto no Brasil, né? Mas se for lançado ainda esse ano, quem sabe ele estará presente aqui no canal, assim como deve estar presente aí logo mais, logo menos, uma resenha sobre o álbum novo da banda Cryptopsy, banda canadense de death metal técnico que lançou As Gomorrah Burns, lançado mundialmente pela Nuclear Blast e pela Shinigami Records. Outra banda canadense que lançou um novo álbum de death metal esse ano é Cataclysm, né, que lançou Goliath neste ano de 2023. Bem, então nós temos aí vários lançamentos de death metal em 2023, né? E aí vale mencionar bandas como Vomitory, que lançou Oh Heads Gonna Roll neste ano de 2023. Outras bandas como Cadáver, bandas novas também como essa aqui, a Braided, né? Que faz parte aí de uma nova onda do old school death metal, principalmente de bandas dos Estados Unidos que estão lançando novos trabalhos. Eu fiz uma resenha escrita, né, desse álbum, que é o segundo álbum desta banda, a Braided, né, chamado Unadulterated Perversity. E essa resenha foi publicada no portal Lucifer Rex, que é um portal aí dedicado ao metal extremo, né? E eu estou escrevendo lá algumas resenhas. Vocês podem acompanhar esse portal. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, né, dessa resenha que eu fiz, e farei outras lá neste portal que eu recomendo vocês que são fãs do death metal e do metal extremo em geral, que acompanhem lá este portal, ok? Bem, e é isso então, né? Como última mensagem, como sempre, né? Para enfrentar a morte, além de ler filosofia, vocês devem escutar heavy metal e acompanhar esse canal. Até a próxima!